Coordenador do Grupo de Trabalho de Pesquisa, Proteção do Trabalhador e Promoção de Relações do Trabalho, o professor Otávio Pinto e Silva tem um carinho especial pela Biblioteca da Faculdade de Direito da USP e completou 200 anos de instalação neste 2025. Para mapear parte do conteúdo que o local oferece aos estudantes, pesquisadores e demais frequentadores, o grupo investigou como se deu a formação do acervo sobre a matéria trabalhista. Nas pesquisas, vocês identificaram obras que ajudaram na elaboração de conteúdos. Como foi feito esse trabalho e quais livros surpreenderam ao serem encontrados? Olha, essa pesquisa foi muito interessante, porque quando foi anunciado um projeto do livro dos 200 anos da biblioteca, eu comentei com os pesquisadores do grupo e levantamos, então, essa ideia, né? Olha, o professor Cesarino foi, sem dúvida nenhuma, o expoente no tocante a quais seriam as obras que deveriam compor o acervo trabalhista, porque ele fez o concurso lá no final da década de 30 e a biblioteca não tinha ainda um acervo trabalhista, né? A própria disciplina Direito do Trabalho ainda estava em formação, a CLT foi editada em 43, né? Quer dizer, consolidando a legislação do trabalho já tinha sido produzida desde a Revolução de 30. Então, quer dizer, o que nos surpreendeu foi ver como já havia uma forte presença de obras estrangeiras. Quer dizer, a biblioteca veio adquirir obras de autores estrangeiros que tratavam de temas trabalhistas e que, então, acabaram sendo usadas nas pesquisas de quem começava a escrever uma doutrina sobre o direito do trabalho. Então, quer dizer, o professor Cesarino teve essa influência muito grande na formação desse acervo. Então, o Cesarino teve essa influência, foi o precursor, né, da matéria trabalhista. Conta um pouquinho do trabalho dele, como se deu? Olha, eu acho que o professor Cesarino foi alguém que trouxe realmente uma visão diferente acerca da forma de lidar com o trabalho humano, porque havia já toda uma pesquisa que estava muito mais voltada à questão do direito civil, do direito comercial, da fundação das empresas, mas não havia ainda uma perspectiva de estudo pelo lado de proteção da figura do trabalhador. Então, ele começa a construir uma doutrina dentro da faculdade, tanto que a disciplina na época chamava legislação social, né? Não era ainda direito do trabalho, mas era, sim, uma ideia de que precisava ser estudado o direito na perspectiva de proteção social do trabalhador. Acho que isso é que foi muito importante na atividade do professor Cesarino, e especialmente, eu acho que ele trouxe métodos muito inovadores para a faculdade. Pensar, por exemplo, na questão dos seminários. Ele montou os seminários de legislação social, onde ele fazia com que os estudantes pesquisassem sobre a vida fora da faculdade. Então tinham que visitar a Justiça do Trabalho, os sindicatos, o Ministério do Trabalho, as empresas, quer dizer, para trazer um pouco da experiência de fora para dentro da faculdade e, com isso, construir a nossa doutrina. E essas pesquisas ajudaram a formar a doutrina bibliotecária também? Sim, porque isso traz a necessidade de uma reflexão das questões jurídicas voltadas à aplicação prática. Acho que essa era uma preocupação do professor Cesarino, né? De você ter o direito do trabalho na prática, como é que é a vida do trabalhador dentro da empresa, dentro do seu sindicato. Dentre os livros que vocês pesquisaram, vocês dizem que foram sempre tratados com esmero. Como preservar essas obras? Acho que esse é um grande desafio para a biblioteca, né? Como fazer com que obras raras, obras históricas, permaneçam podendo ser
acessadas e consultadas. Eu acho que não apenas há uma necessidade de uma preservação física dos livros, então com restaurações periódicas, com um tratamento adequado, mas especialmente com a questão da digitalização. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Foram encontrados livros de diversos períodos. Eles ajudaram a formar o arcabouço jurídico nacional, os livros que estavam na biblioteca? Sem dúvida nenhuma, porque vejam, já existiam livros tratando de questões trabalhistas muito antes de a gente ter a disciplina Direito do Trabalho. Isso é interessante, né? Porque o trabalho humano sempre foi um objeto de preocupação do direito. Então, quer dizer, nós já tínhamos livros do século XIX, início do século XX, quando sequer se falava em direito do trabalho, mas que já, de alguma maneira, abordavam questões relativas ao trabalho da pessoa humana. Então, tanto no direito civil, como também, por exemplo, no direito comercial, já havia algum tipo de regulamentação e havia quem escrevesse e refletisse acerca dos temas. Dentre essas obras estrangeiras, quais delas você poderia dizer que influenciaram na matéria trabalhista? Olha, eu vejo que o professor Cesarino foi alguém que tinha uma ligação muito forte com pesquisadores estrangeiros. Então, obras francesas, obras da Itália, acho que foram bastante importantes aqui na formação desse acervo, e também da América Latina. Quer dizer, ele tinha uma interlocução muito boa com outros países vizinhos, então Argentina, Uruguai, e dentre todas elas, acho que talvez mais recente, mas que teve uma repercussão muito grande no direito do trabalho brasileiro, a obra do Américo Pla Rodrigues, Princípios do Direito do Trabalho. Quer dizer, tudo isso mostra a importância dessa interlocução com os pesquisadores de outros países e a maneira como a biblioteca, então, foi construída. Então, nós podemos dizer que essas obras foram fundamentais e continuam sendo fundamentais para a pesquisa. Sem dúvida alguma. Essa é uma das grandes vantagens do pesquisador da Universidade de São Paulo, ter acesso a essa biblioteca aqui. Porque vamos encontrar aqui uma série de obras que dificilmente serão encontradas em outros locais, em outras bibliotecas. Então, vale a pena sentar aqui e nessas mesas, né, e abrir os livros antigos, clássicos do direito do trabalho. Os livros, por exemplo, do tempo de formação da legislação trabalhista, da época de elaboração da CLT e como a doutrina via aquela nova legislação que surgia, porque isso vai ter muita repercussão para a gente entender, por exemplo, as mudanças que ocorrem hoje com o uso intensivo da tecnologia e novas relações de trabalho. Você diria que a CLT foi o principal marco na história do direito trabalhista? Sem dúvida alguma. Quer dizer, eu acho que uma lei que buscou consolidar todas aquelas experiências que foram realizadas desde a Revolução de 30, após a abolição do trabalho forçado e o início, então, do trabalho livre no país, a CLT acabou trazendo uma série de ideias que são fundamentais e que seguem vivas até hoje, né? Em especial, a ideia de proteção do trabalhador. Isso até o motivo do nosso grupo de pesquisa, de pensar o direito do trabalho como um ramo do direito voltado à proteção do trabalhador, mas que tem também esse desafio de encontrar mecanismos para a promoção de novas formas de relações de trabalho. Quando você fala de mudanças, um dos períodos estudados foi de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas trouxe várias alterações do direito do trabalho. Essas alterações feitas pelo então presidente influenciaram na ampliação de conteúdos do direito trabalhista? Sim, sem dúvida, porque a legislação produzida nos
vários governos aí de Getúlio Vargas, ela teve um aspecto de uma regulação bastante detalhada do contrato individual de trabalho. Então, nós temos uma legislação bastante extensa tratando das questões do dia a dia do trabalhador, o contrato de trabalho, direito ao descanso, férias, jornada de trabalho e assim por diante. Mas, por outro lado, Getúlio também tratou de estabelecer mecanismos para uma dominação do Estado sobre as categorias profissionais e econômicas, por meio da legislação de organização sindical. Então, é um pouco contraditório o papel, né, de Getúlio Vargas, é muito questionado, né, porque houve essa intenção de uma organização corporativista da economia, de maneira que o Estado estaria sempre regulando as relações entre trabalhadores e empregadores através dos sindicatos e do conceito das categorias profissionais que dependeriam de uma autorização do Estado para poder funcionar, para poder abrir uma entidade sindical. Então houve sim esse papel de uma tentativa de imposição de um projeto político para a organização sindical brasileira. Toda a nossa bibliografia que trata tanto do direito individual quanto do direito coletivo do trabalho está ligada à legislação trabalhista produzida nesse período de Getúlio Vargas. É lógico que depois nós tivemos muitas modificações, a legislação foi se adaptando até chegar na Constituição de 88 e uma série de mudanças que o direito do trabalho sofreu com a sua constitucionalização. Mas, de toda maneira, eu acho que os aspectos fundamentais lançados no período de Getúlio Vargas são pontos que nos exigem reflexão até hoje. Então, quando se fala hoje, por exemplo, né, na questão da pejotização, da utilização, então, de pessoas jurídicas para prestação de serviços, nós temos sempre que nos voltar para aquela reflexão do passado. Por que veio uma legislação estabelecendo uma série de limitações à autonomia da vontade para a celebração do contrato de trabalho? E será que está superada aquela ideia de que deveria haver uma limitação na autonomia da vontade e que hoje está valendo tudo? Pode contratar via PJ e não precisa mais de proteção? Eu entendo que não. Me parece que é preciso justamente fazer essa reflexão sobre uma modernização do direito do trabalho, a atualização das relações de trabalho, mas sempre levando em conta aquela perspectiva inicial da proteção trabalhista a ser prevista no direito do trabalho, na legislação nacional. Dentro desse período, vocês pegaram, parece-me que da década de 30 e depois da década de 40. Na década de 30, houve um aumento no acervo trabalhista da biblioteca e depois, por volta de 44, alguma coisa assim, um rebaixamento. Dá para explicar por que ocorreu isso? Olha, uma das hipóteses é a de que justamente naquele momento pré-CLT, havia uma discussão muito forte sobre o que deveria ser a tal da legislação social. E no momento já da CLT em vigor, havia ainda uma necessidade de se entender o que estava acontecendo, de como aquilo iria se desenvolver. Então, houve, talvez, né, um período de maturação mesmo, né, a partir da implantação da CLT, de como aquelas mudanças sociais que eram colocadas na nova legislação iriam repercutir na sociedade. Dentro deste acervo, quais livros você indicaria, tanto para os pesquisadores, estudantes e as pessoas que frequentam a biblioteca? Olha, eu acho que tem
muito importante a gente pensar nas obras que foram escritas pelo professor Cesarino. Acho que vale a pena, sim, o pesquisador vir conhecer esse acervo da biblioteca com as obras por ele escritas, especialmente a natureza jurídica do contrato de trabalho. É uma tese que ele escreve e que ele vem trazer algumas das características que essa modalidade de contrato teria e que hoje, quando a gente pensa numa discussão como essa, né, da limitação da autonomia da vontade ou não, ou de uma liberação de todas as formas de prestação de serviços, a obra do professor Cesarino é fundamental. Ele justifica o motivo da necessidade de uma intervenção do Estado na regulação das relações de trabalho. Inclusive, eu queria chegar nesse ponto. Nós temos alterações legislativas homéricas ao longo do tempo. Então, você pega, por exemplo, obras do Cesarino e outras obras que estejam na biblioteca. Essas alterações, talvez o termo não seja esse, mas elas fazem com que algumas obras fiquem antigas para o estudo? Algumas obras ficam antigas se você for pensar no texto da lei. Aí, por exemplo, nós tivemos uma reforma trabalhista agora em 2017, na presidência do Michel Temer, quando houve uma modificação substancial no texto da CLT. Mais de 200 dispositivos, entre parágrafos, artigos e incisos, foram modificados. Mas as obras antigas continuam muito importantes para aqueles temas clássicos do direito do trabalho. Então, a gente estudar, por exemplo, a questão de jornada de trabalho, a questão do salário, ou a questão mesmo do poder de comando do empregador e a subordinação do empregado, são conceitos que independem do texto específico da lei. Quer dizer, são conceitos que estão por trás da própria elaboração do direito do trabalho e das reflexões doutrinárias, jurisprudenciais acerca dos vários temas. Durante essa pesquisa, vocês conseguiram identificar obras que podem alterar o dinamismo do acervo bibliotecário? Sim, quer dizer, a gente percebeu que há uma necessidade de uma atualização constante da biblioteca, do nosso acervo, mas que consiga fazer um diálogo com aquelas obras mais antigas, e isso é plenamente possível. Quando a gente tem, por exemplo, um manual de direito do trabalho, ele vai tratar de questões da lei posta hoje, de como está a nossa legislação trabalhista, reforma trabalhista e assim por diante. Mas ele vai precisar contar uma história do direito do trabalho. E essa história que o manual conta não é a mesma que a gente encontra nos livros aqui. Ela é muito mais aprofundada naqueles livros antigos que o nosso acervo dispõe. Você tem passado, presente e futuro, você tem tecnologia, momento de inteligência artificial. Para compor o acervo dentro de todo esse contexto, como que você enxerga a biblioteca do futuro? Eu acho que a biblioteca do futuro ela tem que dialogar com o passado, sempre. Então, é evidente que nós precisaremos cada vez mais investir em obras eletrônicas, em revistas, em livros que já têm um outro formato e já foram produzidos com esse outro formato. Enquanto os livros antigos, eles têm um tratamento, trazem um tratamento que era muito datado da época em que foram editados. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir digitalizar essas obras antigas para ampliar o acesso ao pesquisador que já está habituado a fazer a pesquisa nas obras eletrônicas, no meio
eletrônico. Então, esse me parece um desafio bastante importante, quer dizer, que a gente consiga manter essa estrutura de uma biblioteca tradicional, mas também com abertura para o pesquisador atual, para os meios de difusão do conhecimento, hoje amplamente existentes com a tecnologia. E aí a gente chega na tecnologia, inteligência artificial. Ajudam o ensino? Inteligência artificial veio para ficar, não tem como negar, né? Ela terá sim que ser utilizada e o que a gente precisa é exatamente conseguir compatibilizar a inteligência artificial com a criação humana. Quer dizer, não dá para a gente fazer uma pergunta para um desses provedores aí, né, e ele entender que aquela resposta está pronta. Quer dizer, é preciso que o pesquisador busque fazer as suas conexões pessoais, né, e utilize aquela ferramenta como um mecanismo para trazer de uma maneira mais pessoal, personalizada, a sua visão sobre aquele ponto estudado. O professor Otávio, como ele diria para o aluno aproveitar o sistema tecnológico? Eu acho que deve usar de todas as alternativas, deve pesquisar, deve ter curiosidade. Acho que isso é importante. Quer dizer, então, se valer dessas oportunidades que a tecnologia traz para buscar valorizar a sua própria interpretação acerca das leis, do direito, de como o direito evoluiu e o que ainda precisa ser feito, tendo em vista as mudanças constantes do mercado de trabalho. E o aluno Otávio Pinto e Silva, era um frequentador assíduo da biblioteca? Olha, eu me lembro da primeira vez que eu entrei aqui nessa sala e entrei no nosso acervo. Foi pelas mãos do professor Gofredo da Silva Teles Júnior. O professor Gofredo organizou uma visita à faculdade, eu era calouro, ano de 1983, e foi uma emoção ver aquilo e ouvir do professor as explicações sobre como a gente devia usar a literatura da faculdade para um desenvolvimento intelectual, para os estudos, para a nossa formação. Aquilo me marcou. E eu sempre frequentei, sim, a biblioteca. Uma das coisas que eu mais gostava quando fazia, e depois já o meu mestrado, o meu doutorado, era poder sentar na biblioteca departamental e puxar um livro da estante e ficar ali procurando uma revista, né, e encontrar ali textos valiosos para a nossa reflexão. Me lembro, por exemplo, quando eu fiz a minha livre docência, eu encontrei na biblioteca do Departamento de Direito do Trabalho um artigo publicado pelo professor Wagner Gílio, e eu estava pesquisando processo eletrônico. Isso foi quando, em 2011, né? Eu pesquisando o processo eletrônico, eu encontro um artigo do professor Wagner Gílio, publicado em 1962. Eu não tinha nem nascido ainda, né? E o professor Gílio escrevia falando sobre a necessidade da gravação audiovisual das audiências. Aquilo, para mim, foi uma emoção, né? Claro que utilizei os argumentos do professor depois na minha tese. Mas, quer dizer, é como você está numa mina e encontrar lá uma pepita de ouro. É mais ou menos isso que a gente faz aqui na biblioteca. Antes você tinha as bibliotecas departamentais e hoje foram unidas nessa grande biblioteca. A biblioteca departamental, ela influenciou na sua escolha pelo direito do trabalho? Eu já tinha uma atuação fazendo estágio na área trabalhista. Eu fui estagiário no Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo.
e fui então para o 5º ano, que era a especialização na área trabalhista. E, sem dúvida, a biblioteca me influenciou, sim, porque ali eu ia fazer a pesquisa de muitos temas que eram citados pelos professores nas aulas ou que eram objeto da minha atividade no estágio, né? Onde eu precisava buscar soluções para alguns problemas que surgiam. Então, a biblioteca departamental, com essa facilidade de acesso a um acervo muito valioso e que tinha uma variedade bastante significativa, revistas internacionais, revistas nacionais, mas com artigos publicados por doutrinadores do Brasil inteiro. Quer dizer, aquilo era um estímulo, sim, muito forte para que eu pudesse fazer as minhas pesquisas, as minhas reflexões e depois seguir aqui a minha carreira acadêmica. E qual mensagem o professor e pesquisador Otávio Pinto Silva deixaria para os frequentadores da biblioteca? Aproveitar tudo o que a biblioteca tem desse acervo histórico. Acho que isso é fundamental. Como eu disse, quer dizer, muitos temas são clássicos e que eles precisam ser estudados por aqueles que, nos primórdios da elaboração da doutrina, já traziam as suas reflexões, que hoje podem ser diferentes em razão das atuais condições sociais, mas que, de alguma forma, dialogam com o passado. Dou um exemplo, né? Hoje a gente fala muito de teletrabalho, home office, né? E da regulação disso pelo direito do trabalho. Mas a gente já tinha lá na CLT regras sobre trabalho a domicílio e que já diziam da possibilidade de alguém prestar os serviços, presentes todas as condições da relação de emprego, na sua própria casa, sem que estivesse falando em uso de tecnologia, de comunicação à distância, nada disso. Mas já se falava que era possível o empregador exercer o poder de comando sobre a atividade de um empregado dentro da sua própria casa. Interessante, então, quando a gente estuda o teletrabalho, a gente vê o que os doutrinadores falavam do trabalho a domicílio na CLT original. E aí você falou dos doutrinadores, somando a Cesarino Júnior e a Gofredo, que foi a sua primeira entrada aqui emocionante, qual professor você destacaria também em toda essa sua trajetória? Olha, na área trabalhista, não posso deixar de citar os nossos professores titulares, aqui o professor Amaury Mascaro Nascimento, o professor Otávio Bueno Magano, o professor Cássio Mesquita Barros, que foram grandes doutrinadores e que tinham uma experiência profissional também bastante significativa. Professor Pedro Vidal, professor Oriz de Oliveira, quer dizer, são pessoas que, para nós que estávamos na área trabalhista, traziam realmente aquelas informações essenciais para a nossa formação como pessoas e profissionais. Também citar aqui o professor Aníbal Fernandes, Wagner Gílio na área de processo do trabalho, quer dizer, foram fundamentais. Agora, fora da área do trabalho, também tivemos aqueles professores que nos marcaram, e eu citaria pelo menos 2 que tiveram uma influência muito grande para mim, o professor Dalmo de Abreu Dallari e o professor Fábio Conder Comparato, né, que até pelo momento em que eu entrei na faculdade, ainda no período de final da ditadura e da redemocratização, o papel de professores como estes foi fundamental para nos chamar a atenção para a necessidade do Brasil voltar a uma democracia, voltar a ser uma democracia. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, eu acho que os 200 anos da biblioteca são realmente um momento muito significativo.
é algo de nos dar orgulho. A gente pensar que a biblioteca é mais antiga do que a própria faculdade, né? Então, poder fazer parte deste ambiente e estudar com os livros que aqui estão guardados é algo que deve fazer com que qualquer estudante que entre na USP se orgulhe de poder estar aqui presente. Muito obrigado.